Este texto trata-se de um conjunto de revelações privadas de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, a mística boliviana que recebia os estigmas de Nosso Senhor, Catalina Rivas. Na maravilhosa catequese com a qual o Senhor e a Virgem Maria nos foram instruindo, em primeiro lugar, ensinando-nos a forma de rezar o Santo Rosário, de rezar com o coração, de meditar e desfrutar dos momentos de encontro com Deus e com nossa Mãe Bendita, a maneira de confessar-se bem está a do conhecimento do que sucede na Santa Missa e a forma de vivê-la com o coração. Este é o testemunho que devo e quero dar ao mundo inteiro, para a maior glória de Deus e para a salvação de todo aquele que queira abrir seu coração ao Senhor, para que muitas almas consagradas a Deus reavivem o fogo do amor a Cristo. Umas que são donas das mãos que têm o poder de trazê-lo à terra para que seja nosso alimento. As outras, para que perdam o costume rotineiro de o receber e reavivam o assombro do encontro cotidiano com o amor. Para que meus irmãos e irmãs laicos do mundo inteiro vivam o maior dos milagres com o coração, a celebração da Santa Eucaristia. Era a vigília do dia da Anunciação e os componentes do nosso grupo havíamos ido a confessar. Algumas das senhoras do grupo de oração não alcançaram o fazê-lo e deixaram sua confissão para o dia seguinte, antes da Santa Missa. Quando eu cheguei no dia à igreja, um pouco atrasada, o senhor arcebispo e os sacerdotes já estavam saindo do presbitério. Disse a Virgem com aquela voz tão suave e feminina que endossa a alma: hoje é um dia de aprendizagem para ti, e quero que prestem muita atenção, porque do que sejas testemunha hoje, tudo o que vivas neste dia, terás que compartilhar à humanidade. Fiquei suspensa, sem entender, mas procurando estar muito atenta. O primeiro que percebi é que havia um coro de vozes muito belas que cantavam como se estivessem longe. Em momentos se aproximava e logo se afastava a música como o som do vento. O senhor arcebispo começou a Santa Missa e, ao chegar à oração penitencial, disse à Santíssima Virgem: desde o fundo do teu coração, pede perdão ao Senhor por todas as tuas culpas, por havê-lo ofendido. Assim poderás participar dignamente deste privilégio que é assistir à Santa Missa. Seguramente que, por uma fração de segundo, pensei: porém, se estou em graça de Deus, me acabo de confessar ontem à noite. Ela respondeu: e crê que desde a noite não ofendeu ao Senhor? Deixe-me que eu te recorde algumas coisas. Quando saía para vir aqui, a moça que te ajuda se acercou para dizer-te algo e, como estavas atrasada, apurada, lhe respondeu não de muito boa forma. Isso foi uma falta de caridade da tua parte, e me disse não haver ofendido a Deus? No caminho para cá, o ônibus atravessou no teu caminho, quase te atropela, e te expressaste em forma pouco conveniente contra este pobre homem. Em lugar de vir fazendo tuas orações, preparando-te para a Santa Missa, faltou a caridade e perdeu a paz e a paciência. E dizes não haver ofendido ao Senhor? No último momento, chegas, quando já a procissão dos celebrantes está saindo para celebrar a missa, e vai participar dela sem uma prévia preparação. Sim, minha mãe, já não me diga mais. Não me recorde mais as coisas, porque vou morrer de pesar e vergonha, respondi. Porque tem que chegar no último momento? Vocês deveriam estar antes para poder fazer uma oração e pedir ao Senhor que envie seu Santo Espírito, que lhes outorgue um espírito de paz, que expulse o espírito do mundo, as preocupações, os problemas e as distrações para ser capazes de viver este momento tão sagrado. Porém, chegam quase ao começar e participam como se participassem de um evento qualquer.
sem nenhuma preparação espiritual. Por quê? É o maior milagre. Vão viver o momento de presente mais grande de parte do Altíssimo e não o sabem apreciar. Era bastante. Me sentia tão mal que tive mais que suficiente para pedir perdão a Deus. Não apenas pelas faltas desse dia, senão por todas as vezes que, com muitíssimas outras pessoas, esperei a que terminasse a homilia do sacerdote para entrar na igreja. Pelas vezes que não soube ou me neguei a compreender o que significava estar ali. Pelas vezes que talvez, havendo estado minha alma cheia de pecados mais graves, me havia atrevido a participar da Santa Missa. Era dia de festa e deveria recitar-se o Glória. Disse Nossa Senhora: glorifica e bendiga com todo o teu amor a Santíssima Trindade, em teu reconhecimento como criatura sua. Que distinto foi aquele Glória! Logo me via em lugar afastado, cheio de luz, ante a presença majestosa do trono de Deus. E com quanto amor fui agradecendo ao repetir: por tua imensa glória, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos, te damos graças, Senhor. Deus, Rei Celestial, Deus, Pai Todo-Poderoso, e evoquei o rosto paternal do Pai cheio de bondade. Senhor, Filho único Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, tu que tiras o pecado do mundo. E Jesus estava diante de mim, com esse rosto cheio de ternura e misericórdia, porque apenas tu eres Deus, somente tu, Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, o belo Deus do amor, aquele que, nesse momento, estremecia todo o meu ser. E pedi: Senhor, libera-me de todo espírito mau. Meu coração te pertence. Senhor, envia-me tua paz para conseguir o maior proveito desta Eucaristia e que minha vida dê seus melhores frutos. Espírito Santo de Deus, transforma-me, atua em mim, guia-me. Ó Deus, dá-me os dons que necessito para servir-te melhor. Chegou o momento da liturgia da palavra. E a Virgem me fez repetir: Senhor, hoje quero escutar tua palavra e produzir fruto abundante. Que teu Santo Espírito limpe o terreno do meu coração, para que tua palavra cresça e se desenvolva. Purifica meu coração para que esteja bem disposto. Quero que esteja atento às leituras e a toda a homilia do sacerdote. Lembre que a Bíblia diz que a palavra de Deus não retorna sem haver dado fruto. Se você está atenta, vai ficar algo em ti, de tudo o que escute. Deve tratar de recordar todo dia essas palavras que deixaram marca em ti. Serão 2 frases, algumas vezes, logo será a leitura do Evangelho inteiro. Talvez apenas uma palavra, degustar o resto do dia, e isso fará carne em ti, porque essa é a forma de transformar a vida, fazendo que a palavra de Deus os transforme a cada um. E agora, diga ao Senhor que está aqui para escutar o que quer que Ele diga hoje ao teu coração. Novamente agradeci a Deus por dar-me a oportunidade de escutar a sua palavra e lhe pedi perdão por haver tido o coração tão duro por tantos anos e haver ensinado aos meus filhos que devia ir à missa aos domingos, porque assim o mandava a igreja, não por amor, por necessidade de encher-se de Deus. Eu que havia assistido a tantas Eucaristias, mais por compromisso, e com isso acreditava estar salva, de vivê-la, nem sonhar, de colocar atenção nas leituras e na homilia do sacramento, menos ainda. Quanta dor senti por tantos anos de perda inútil pela minha ignorância, quanta superficialidade nas missas às quais assistimos porque é um casamento, uma missa de defunto, ou porque temos que nos fazer ver com a sociedade. Quanta ignorância sobre nossa igreja e sobre os sacramentos. Quanto desperdício em querer instruir-nos e culturizar-nos nas coisas do mundo, que em um momento podem desaparecer sem ficar nada.
e que no final da vida não nos servem nem para alargar um minuto a nossa existência. E, no entanto, daquilo que vai ganhar-nos um pouco do céu na terra e logo a vida eterna, não sabemos nada. E nos chamamos homens e mulheres cultos. Um momento depois chegou o ofertório, e a Santíssima Virgem disse: reza assim. E eu a seguia: Senhor, te ofereço tudo o que sou, o que tenho, o que posso, tudo o coloco em tuas mãos. Edifica tu, Senhor, com o pouco que sou, pelos méritos do teu Filho. Transforma-me, Deus Altíssimo, te peço, pela minha família, pelos meus benfeitores, por cada membro do nosso apostolado, por todas as pessoas que nos combatem, por aqueles que se encomendam a minhas pobres orações. Ensina-me a pôr meu coração no chão, para que seu caminhar seja menos duro. Assim oravam os santos, assim quero que o façam. E é que assim o pede Jesus, que ponhamos o coração no chão, para que eles não sintam a dureza, senão que os aliviemos com a dor daquele pisoteio. Anos depois li um livreto de orações de um santo, o qual quero muito, José Maria Escrivá de Balaguer. E lá se pode encontrar uma oração parecida à que me ensinava a Virgem. Talvez este santo a quem me encomendo agradava a Virgem Maria Santíssima com aquelas orações. Logo começaram a colocar-se de pé umas figuras que não havia visto antes. Era como se do lado de cada pessoa que estava na catedral saísse outra pessoa. E aquilo se encheu de alguns personagens jovens, belos. Iam vestidos com túnicas muito brancas e foram saindo até o corredor central, dirigindo-se para o altar. Disse nossa mãe: observa, os anjos da guarda de cada uma das pessoas que está aqui. É o momento em que seu anjo da guarda leva suas oferendas e petições ante o altar do Senhor. Naquele momento estava completamente assombrada, porque esses seres tinham rostos tão belos, tão radiantes, como não se pode imaginar. Luziam uns rostos muito belos, quase femininos. No entanto, a compleição do seu corpo, suas mãos, sua estatura era de homem. Os pés nus não pisavam o chão, senão que iam como que deslizando-se, como que resvalando. Aquela procissão era muito bela. Alguns deles tinham como uma fonte de ouro, com algo que brilhava muito, com uma luz branca dourada. Disse a Virgem: são os anjos da guarda das pessoas que estão oferecendo esta Santa Missa por muitas intenções. Aquelas pessoas que estão conscientes do que significa esta celebração. Aquelas que têm algo para oferecer ao Senhor. Ofereçam neste momento. Ofereçam suas penas, suas dores, suas ilusões, suas tristezas, suas alegrias, suas petições. Recordem que a missa tem um valor infinito. Portanto, sejam generosos em oferecer e em pedir. Atrás dos primeiros anjos vinham outros que não tinham nada nas mãos. As levavam vazias. Disse a Virgem: são os anjos das pessoas que estão aqui. Não oferecem nunca nada, que não têm interesse em viver cada momento litúrgico da missa e não têm oferecimentos que levar ante o altar do Senhor. Em último lugar, iam outros anjos que estavam meio tristonhos, com as mãos juntas em oração, mas com o olhar baixo. São os anjos da guarda das pessoas que, estando aqui, não estão, ou seja, das pessoas que vieram forçadas, que vieram por compromisso, mas sem nenhum desejo de participar da Santa Missa. E os anjos vão tristes, porque não têm o que levar ante o altar, salvo suas próprias orações. Não entristeçam ao seu anjo da guarda. Peçam muito. Peçam pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo, pelos seus familiares, seus vizinhos, pelos que se encomendam às suas orações. Peçam,
peçam muito, mas não apenas por vocês, senão pelos demais. Recordem que o oferecimento que mais agrada ao Senhor é quando se oferecem vocês mesmos como holocausto, para que Jesus, ao descer, os transforme pelos seus próprios méritos, que têm a oferecer ao Pai por si mesmos. Nada. E o pecado. Mas, ao oferecer-se unidos aos méritos de Jesus, aquele oferecimento é grato ao Pai. Aquele espetáculo, aquela procissão era tão bela que dificilmente poderia comparar-se a outra. Todas aquelas criaturas celestiais fazendo uma reverência ante o altar, umas deixando sua oferenda no chão, outras prostrando-se de joelhos com a fronte quase no chão, e logo que chegavam lá desapareciam à minha vista. Chegou o momento final do prefácio, e quando a Assembleia dizia: Santo, 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 logo, tudo o que estava atrás dos celebrantes desapareceu. Do lado esquerdo do senhor arcebispo para trás, em forma diagonal, apareceram milhares de anjos pequenos, grandes, anjos com asas imensas, anjos com asas pequenas, anjos sem asas, como os anteriores, todos vestidos com umas túnicas como as alvas brancas dos sacerdotes ou os monges. Todos se ajoelhavam com as mãos unidas, em oração, e em reverência inclinava a cabeça. Se escutava uma música preciosa, como se fossem muitíssimos coros com distintas vozes. E todos diziam em uníssono, junto com o povo: Santo, Santo, Santo. Havia chegado o momento da consagração, o momento do mais maravilhoso dos milagres. Do lado direito do arcebispo, mais atrás, em forma também diagonal, uma multidão de pessoas iam vestidas com a mesma túnica, mas em cores pastel: rosa, verde, celeste, lilás, amarelo, enfim, de distintas cores muito suaves. Seus rostos também eram brilhantes, cheios de gozo. Pareciam ter todos a mesma idade. Se podia apreciar, e não posso dizê-lo porquê, que havia gente de distintas idades, mas todos pareciam igual nas caras, sem rugas, felizes. Todos se ajoelhavam também ante o canto de Santo, Santo, Santo é o Senhor. Disse Nossa Senhora: São todos os santos e bem-aventurados do céu. E entre eles também estão as almas dos familiares de vocês que gozam já da presença de Deus. Então a vi, lá, justamente à direita do senhor arcebispo, um passo atrás do celebrante, estava um pouco suspensa do chão, ajoelhada sobre umas telas muito finas, transparentes, mas ao mesmo tempo luminosas, como a água cristalina, a Santíssima Virgem, com as mãos unidas, olhando atenta e respeituosamente ao celebrante. Me falava desde lá, mas silenciosamente, diretamente ao coração, sem olhar-me. Te chama a atenção ver-me um pouco mais atrás do Monsenhor, verdade? Assim deve ser. Com todo o que me ama, meu filho, não me deu a dignidade que dá a um sacerdote de poder o trazer entre minhas mãos diariamente, como fazem as mãos sacerdotais. Por isso, sinto tão profundo respeito por um sacerdote e por todo o milagre que Deus realiza através dele, que me obriga a ajoelhar-me aqui. Meu Deus, quanta dignidade, quanta graça derrama o Senhor sobre as almas sacerdotais, e nem nós, nem talvez muitos deles, estamos conscientes. Diante do altar, começaram a sair umas sombras de pessoas em cor cinza, que levantavam as mãos para cima. Disse a Virgem Santíssima: São as almas benditas do purgatório, que estão à espera das orações de vocês para refrescarem-se. Não deixem de rezar por elas. Pedem por vocês, mas não podem pedir por elas mesmas. São vocês os que têm que pedir por elas para as ajudar a sair, para encontrar-se com Deus e gozar dele eternamente. Viu?
aqui estou todo o tempo. A gente faz peregrinações e busca os lugares das minhas aparições. E está bem, por todas as graças que lá se recebem. Mas, em nenhuma aparição, em nenhuma parte, estou mais tempo presente que na Santa Missa, ao pé do altar, onde se celebra a Eucaristia. Sempre irão me encontrar ao pé do sacrário. Permaneço eu com os anjos, porque estou sempre com ele. Ver esse belo rosto da mãe naquele momento do santo, ao igual que todos eles com o rosto resplandecente, com as mãos juntas, em espera daquele milagre que se repete continuamente, era estar no mesmo céu. E pensar que a gente, nós mesmos, que podemos estar nesse momento distraídos, falando com dor, o digo, muitos homens, mais que mulheres, que em pé cruzam os braços, como rendendo-lhe uma homenagem em pé ao Senhor, de igual a igual. Disse a Virgem: diga ao ser humano que nunca um homem é mais homem que quando dobra os joelhos ante Deus. O celebrante disse as palavras da consagração e era uma pessoa de estatura normal, mas logo começou a crescer e tornar-se cheio de luz. Uma luz sobrenatural entre branca e dourada o envolvia e se fazia muito forte na parte do rosto, de modo que não podia ver seus traços. Quando levantava a forma, via suas mãos e tinham umas marcas no dorso, das quais saía muita luz. Era Jesus. Era ele que com seu corpo envolvia o do celebrante, como se rodeasse amorosamente as mãos do senhor arcebispo. Nesse momento, a hóstia começou a crescer e crescer enormemente, e nela, o rosto maravilhoso de Jesus olhando para o seu povo. Por instinto, quis baixar a cabeça e disse Nossa Senhora: não baixe o olhar, levanta a vista, contempla-o, cruza teu olhar com o seu e repete a oração de Fátima: Senhor, eu creio, adoro, espero e te amo. Te peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não te amam. Perdão e misericórdia. Agora, diga-lhe quanto o amas. Renda tua homenagem ao Rei dos Reis. Seu disse: parecia que apenas a mim me olhava desde a enorme hóstia. Mas soube que contemplava assim a cada pessoa, cheio de amor. Logo, baixei a cabeça até ter a fronte no chão, como faziam todos os anjos e bem-aventurados do céu. Por fração de um segundo, talvez, pensei que era aquilo que Jesus tomava, o corpo do celebrante, e ao mesmo tempo estava na hóstia, que ao baixá-la, o celebrante se tornava novamente pequeno. Tinha eu o rosto cheio de lágrimas. Não podia sair do meu assombro. Imediatamente, Monsenhor disse as palavras consagratórias do vinho, e junto às suas palavras começaram os relâmpagos no céu e no fundo. Não havia o teto da igreja, nem paredes, estava tudo escuro, apenas aquela luz brilhante no altar. De repente, suspenso no ar, via Jesus crucificado. Da cabeça à parte baixa do peito. O tronco transversal da cruz estava sustentado por umas mãos grandes e fortes. Do meio daquele resplendor se desprendeu uma pequena luz, como de uma pomba muito pequena, muito brilhante. Deu uma volta velozmente por toda a igreja e foi pousar no ombro esquerdo do senhor arcebispo, que continuava sendo Jesus, porque podia distinguir seus cabelos e suas chagas luminosas, seu corpo grande, mas não via seu rosto. Acima, Jesus crucificado estava com o rosto caído sobre o lado direito do ombro. Podia contemplar o rosto e os braços golpeados e descarnados. No lado direito, tinha uma ferida no peito e jorrava. Para a esquerda, sangue, e para a direita, penso que água. Mas muito brilhante.
Mais bem eram jorros de luz que iam dirigindo-se para os fiéis, movendo-se para a direita e esquerda. Me assombrava a quantidade de sangue que fluía desde o cálice. Pensei que iria transbordar e manchar todo o altar, mas não caiu uma única gota. Disse a Virgem nesse momento: Este é o milagre dos milagres. Eu repeti: Para o Senhor não existe nem tempo, nem distância. E no momento da consagração, toda a Assembleia é trasladada ao pé do Calvário, no instante da crucificação de Jesus. Pode alguém imaginar isso? Nossos olhos não o podem ver, mas todos estamos lá, no momento em que a ele o estão crucificando e está pedindo perdão ao Pai. Não apenas pelos que o matam, senão por cada um dos nossos pecados. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. A partir daquele dia, não me importa se me tomam como a louca, mas peço a todos que se ajoelhem, que tratem de viver com o coração e toda a sensibilidade de que são capazes aquele privilégio que o Senhor nos concede. Quando íamos rezar o Pai Nosso, falou o Senhor pela primeira vez durante a celebração e disse: Aguarda. Quero que rezes com a maior profundidade que seja capaz e que neste momento traga à tua memória a pessoa ou as pessoas que mais dano te hajam ocasionado durante tua vida, para que as abrace junto ao teu peito e lhes digas de todo o coração: Em nome de Jesus eu te perdoo e te desejo a paz. Em nome de Jesus te peço perdão e desejo minha paz. Se essa pessoa merece a paz, a receberá e lhe fará muito bem. Se essa pessoa não é capaz de abrir-se à paz, essa paz retornará ao teu coração. Porém, não quero que receba e dê a paz a outras pessoas quando não é capaz de perdoar e sentir essa paz primeiro no teu coração. Cuidado com o que fazem, disse o Senhor. Vocês repetem o Pai Nosso: Perdoai-nos assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Se vocês são capazes de perdoar e não esquecer, como dizem alguns, estão condicionando o perdão de Deus. Estão dizendo: perdoai-me unicamente como eu sou capaz de perdoar, não mais. Não sei como explicar a minha dor, ao compreender quanto podemos ferir ao Senhor e quanto podemos machucar a nós mesmos com tantos rancores, sentimentos maus e coisas feias que nascem dos complexos e das suscetibilidades. Perdoei de coração e pedi perdão a todos os que haviam me machucado alguma vez, para sentir a paz do Senhor. O celebrante dizia: Concedei-nos a paz e a unidade, e logo a paz do Senhor esteja com todos vocês. Logo vi que no meio de algumas pessoas que se abraçavam, não todos, se colocava no meio uma luz muito intensa. Soube que era Jesus e me abalancei, praticamente a abraçar a pessoa que estava ao meu lado. Pude sentir verdadeiramente o abraço do Senhor nessa luz. Era Ele quem me abraçava para dar-me sua paz, porque nesse momento havia sido eu capaz de perdoar e de tirar do meu coração toda a dor contra outras pessoas. Isso é o que Jesus quer. Compartilhar esse momento de alegria, nos abraçando para nos desejar sua paz. Chegou o momento da comunhão dos celebrantes. Aí voltei a notar a presença de todos os sacerdotes junto ao Monsenhor. Quando ele comungava, disse a Virgem: Este é o momento de pedir pelo celebrante e os sacerdotes que o acompanham. Repita junto comigo: Senhor, abençoai-os, santificai-os, ajudai-os, purificai-os, amai-os, cuidai-os, sustentai-os com teu amor. Recordem a todos os sacerdotes do mundo, orem por todas as almas consagradas. Queridos irmãos, esse é o momento em que devemos pedir, porque eles são igreja, como também o somos nós, os laicos. Muitas vezes, os laicos exigimos muito dos sacerdotes,
mas somos incapazes de rezar por eles, de entender que são pessoas humanas, de compreender e valorizar a solidão que muitas vezes pode rodear a um sacerdote. Devemos compreender que os sacerdotes são pessoas como nós e que necessitam compreensão, cuidado, que necessitam afeto, atenção de parte de nós, porque estão dando sua vida por cada um de nós, como Jesus, consagrando-se a Ele. O Senhor quer que a gente do rebanho que lhe encomendou Deus ore e ajude na santificação do seu pastor. Algum dia, quando estejamos do outro lado, compreenderemos a maravilha que o Senhor fez ao dar-nos sacerdotes que nos ajudem a salvar nossa alma. Começou a gente a sair dos seus bancos para ir a comungar. Havia chegado o grande momento do encontro, o da comunhão. O Senhor me disse: espera um momento, quero que veja algo. Por um impulso interior, levantei a vista para a pessoa que ia receber a comunhão na língua das mãos do sacerdote. Devo aclarar que esta pessoa era uma das senhoras do nosso grupo que, na noite anterior, não havia conseguido confessar-se. E o fez recém nessa manhã, antes da Santa Missa. Quando o sacerdote colocava a sagrada forma sobre sua língua, como um flash de luz, aquela luz muito dourada, branca, atravessou a esta pessoa pelas costas primeiro e logo foi bordeando nas costas, nos ombros e na cabeça. Disse o Senhor: assim é como eu me agrado em abraçar a uma pessoa que vem com o coração limpo a receber-me. O matiz da voz de Jesus era de uma pessoa feliz. Eu estava atônita, olhando a essa amiga voltar para o seu assento rodeada de luz, abraçada pelo Senhor. E pensei na maravilha que nos perdemos tantas vezes por ir com nossas pequenas ou grandes faltas a receber Jesus, quando tem que ser uma festa. Muitas vezes dizemos que não há sacerdotes para confessar-se a cada momento, e o problema não está em confessar-se a cada momento. O problema radica na nossa facilidade para voltar a cair no mal. Por outro lado, assim como nos esforçamos por ir a buscar um salão de beleza ou os senhores a um barbeiro quando temos uma festa, temos que esforçar-nos também em ir a buscar um sacerdote quando necessitamos que tire todas essas coisas sujas de nós. Mas não ter a desfaçatez de receber a Jesus em qualquer momento com o coração cheio de coisas feias. Quando me dirigia a receber a comunhão, Jesus repetia: a última ceia foi o momento de maior intimidade com os meus. Nessa hora do amor, instaurei o que ante os olhos dos homens poderia ser a maior loucura, fazer-me prisioneiro do amor. Instaurei a Eucaristia. Quis permanecer com vocês até a consumação dos séculos, porque meu amor não podia suportar que ficassem órfãos aqueles a quem amava mais que a minha vida. Recebi aquela hóstia que tinha um sabor distinto. Era uma mistura de sangue e incenso que me inundou inteira. Sentia tanto amor que as lágrimas me corriam sem poder detê-las. Quando cheguei ao meu assento, ao ajoelhar-me, disse o Senhor: escuta. E, em um momento, comecei a escutar, dentro de mim, as orações de uma senhora que estava sentada diante de mim e que acabava de comungar. O que ela dizia, sem abrir a boca, era mais ou menos assim: Senhor, lembre-se que estamos no fim do mês e estou sem dinheiro para pagar o aluguel. A parcela do carro, os colégios das crianças, tem que fazer algo para ajudar-me. Por favor, faça que meu marido deixe de beber tanto. Não posso suportar mais sua embriaguez. E meu filho menor vai perder o ano outra vez se não o ajuda. Tem provas esta semana. E não te esqueça da vizinha que deve mudar-se de casa. Que o faça de uma vez porque já não a posso aguentar, etc, etc. Logo assim, o senhor arcebispo disse: oremos. E, obviamente, toda a assembleia se colocou de pé para a oração final. Jesus disse com um tom triste: viu? Nem uma só vez me disse que me ama. Nem uma única vez agradeceu o dom
que eu lhe fiz de baixar minha divindade até sua pobre humanidade, para elevá-la até mim. Nem uma única vez disse, obrigado, Senhor. Foi uma ladainha de pedidos. E assim são quase todos os que vêm a receber-me. Eu morri por amor e estou ressuscitado. Por amor espero cada um de vocês, e por amor permaneço com vocês. Mas vocês não se dão conta que necessito do seu amor. Recorda que sou o mendigo do amor, nesta hora sublime para a alma. Se dão conta vocês de que ele, o amor, está pedindo nosso amor e não se o damos? É mais, evitamos ir a esse encontro com o amor dos amores, com o único amor que se dá em oblação permanente. Quando o celebrante ia dar a bênção, a Santíssima Virgem disse: atenta, cuidado, vocês fazem um rabisco ao invés do sinal da cruz. Lembra que esta bênção pode ser a última que recebas em tua vida, das mãos de um sacerdote. Você não sabe se saindo daqui vai morrer ou não sabe se vai ter a oportunidade de que outro sacerdote te dê uma bênção. Essas mãos consagradas te estão dando a bênção em nome da Santíssima Trindade. Portanto, faça o sinal da cruz com respeito e como se fosse a última da tua vida. Quantas coisas perdemos ao não entender e ao não participar todos os dias da Santa Missa? Por que não fazer um esforço de começar o dia, meia hora antes, para correr à Santa Missa e receber todas as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre nós? Estou consciente de que não todos, pelas suas obrigações, podem fazê-lo diariamente, mas pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Sim, e, no entanto, tantos esquivam a missa do domingo com o pequeno pretexto de que tem uma criança pequena, ou 2 ou 10, e portanto não podem assistir à missa. Como fazem quando têm outro tipo de compromissos importantes? Se encarregam todos com as crianças, ou se turnam e o esposo vai a uma hora e a esposa vai a outra hora, mas cumprem com Deus. Temos tempo para estudar, para trabalhar, para divertir-nos, para descansar, mas não temos tempo para ir, ao menos, ao domingo à Santa Missa. Jesus me pediu que ficasse com ele alguns minutos a mais, logo depois da missa. Disse: não saiam correndo depois da missa. Fiquem um momento com a minha companhia, desfrutem dela e deixem-me desfrutar da de vocês. Havia ouvido alguém, quando criança, dizer que o Senhor permanecia em nós uns 5 ou 10 minutos depois da comunhão. Lhe perguntei nesse momento: Senhor, verdadeiramente, quanto tempo fica conosco depois da comunhão? Suponho que o Senhor se deveu rir da minha tonteria, porque respondeu: todo o tempo que você quiser ter-me contigo. Se me fala todo dia, dedicando-me umas palavras durante seus afazeres, te escutarei. Eu estou sempre com vocês. São vocês os que me deixam a mim. Saem da missa e se acabou o dia de guarda. Cumpriram com o dia do Senhor e se acabou. Não pensam que me gostaria de compartilhar sua vida familiar com vocês, ao menos esse dia. Vocês, em suas casas, têm um lugar para tudo e uma habitação para cada atividade. Um quarto para dormir, outro para cozinhar, outro para comer, etc, etc. Qual é o lugar que fizeram para mim? Deve ser um lugar não apenas onde tenham uma imagem que está empoeirada todo o tempo, senão que um lugar onde ao menos 5 minutos ao dia a família se reúna para agradecer pelo dia, pelo dom da vida, para pedir pelas suas necessidades do dia, pedir bênçãos, proteção, saúde. Tudo tem um lugar em suas casas, menos eu. Os homens programam seu dia, sua semana, seu semestre, suas férias, etc. Sabem que dia vão descansar, que dia ir ao cinema ou a uma festa, a visitar a avó ou os netos,
os filhos, aos amigos, às suas diversões. Quantas famílias dizem uma vez ao mês, ao menos, este é o dia que temos que visitar a Jesus no sacrário. E vem toda a família a conversar comigo, para sentar-se frente a mim e conversar-me, contar-me como lhes foi durante o último tempo, contar-me os problemas, as dificuldades que têm, pedir-me o que necessitam, fazer-me partícipe das suas coisas. Quantas vezes? Eu sei tudo, leio até o mais profundo dos seus corações e suas mentes, mas gosto que me contem vocês mesmos suas coisas, que me façam partícipe como a um familiar, como ao mais íntimo amigo. Quantas graças se perde o homem por não dar-me um lugar em sua vida. Quando fiquei aquele dia com ele e em muitos outros dias, foi dando-nos ensinamentos e hoje quero compartilhar com vocês nesta missão que me encomendaram. Disse Jesus: quis salvar a minha criatura porque o momento de abrir-lhes a porta do céu foi pago com demasiada dor. Recorda que nenhuma mãe alimentou o seu filho com sua carne. Eu cheguei a esse extremo de amor para comunicar-lhes meus méritos. A Santa Missa sou eu mesmo prolongando minha vida e meu sacrifício na cruz para vocês. Sem os méritos da minha vida e do meu sangue que tem para apresentar-se ante o Pai, o nada, a miséria e o pecado. Vocês deveriam exceder em virtude aos anjos e arcanjos, porque eles não têm a bênção de receber-me como alimento. Vocês sim. Eles bebem uma gota do manancial, mas vocês, que têm a graça de receber-me, têm todo o oceano para beber. A outra coisa da que falou com dor o Senhor foi das pessoas que fazem um hábito, seu encontro com Ele, daquelas que perderam o assombro de cada encontro com Ele, que a rotina torna a certas pessoas tão tíbias que não têm nada de novo que dizer a Jesus ao recebê-lo, de poucas almas consagradas que perdem o entusiasmo de enamorar-se do Senhor e fazem da sua vocação um ofício, uma profissão a qual não se lhe entrega mais que o que se lhe exige, mas sem sentimento. Logo, o Senhor me falou dos frutos que deve dar cada comunhão em nós. É que sucede que a gente que recebe o Senhor diariamente e que não muda a sua vida, que tem muitas horas de oração e que faz muitas obras, mas sua vida não vai se transformando e uma vida que não vai se transformando não pode dar frutos verdadeiros para o Senhor. Os méritos que recebemos na Eucaristia devem dar frutos de conversão em nós e frutos de caridade para com nossos irmãos. Os laicos temos um papel muito importante dentro da nossa igreja. Não temos nenhum direito em calar-nos ante o envio que nos faz o Senhor, como a todo batizado, de ir anunciar a boa nova. Não temos nenhum direito de absorver todos esses conhecimentos e não os dar aos demais e permitir que nossos irmãos morram de fome, tendo nós tanto pão em nossas mãos. Não podemos olhar que esteja desmoronando nossa igreja, porque estamos cômodos em nossas paróquias, em nossas casas, recebendo e recebendo tanto do Senhor, sua palavra, as homilias do sacerdote, as peregrinações, a misericórdia de Deus no sacramento da confissão, a união maravilhosa com o alimento da comunhão, as palestras de tais e quais pregadores. Em outras palavras, estamos recebendo tanto e não temos o valor de sair da nossa comodidade, de ir a uma prisão, a um instituto correcional, falar ao mais necessitado, dizer-lhe que não se entregue, que nasceu católico e que sua igreja o necessita. Aí, sofredor, por que essa sua dor vai servir para redimir a outros? Porque esse sacrifício vai ganhar-lhe a vida eterna. Não somos capazes de ir onde os enfermos terminais nos hospitais e, rezando o terço, a Divina Misericórdia, ajudá-los com nossas orações nesse momento de luta entre o bem e o mal, para livrá-los das armadilhas e tentações do demônio.
Todo moribundo tem temor, e o apenas tomar a mão de um deles e lhe falar do amor de Deus e da maravilha que o espera no céu, junto a Jesus e Maria, junto aos seus seres queridos que partiram, os reconforta. A hora que estamos vivendo não admite filiações com a indiferença. Temos que ser a mão longa dos nossos sacerdotes para ir onde eles não podem chegar. Porém, para isso, para ter o valor, devemos receber a Jesus, viver com Jesus, alimentar-nos de Jesus. Temos medo em comprometer-nos um pouco mais. E quando o Senhor disse, busca primeiro o reino de Deus e o demais se lhe será acrescentado, é o tudo, irmãos. É o buscar o reino de Deus por todos os meios e com todos os meios e abrir as mãos para receber tudo por acréscimo, porque é o patrão que melhor paga, o único que está atento às tuas menores necessidades. Irmão, irmã, obrigada por haver me permitido cumprir com a missão que se me foi encomendada, fazer-te chegar estas palavras. A próxima vez que assista a Santa Missa, vive-la. Sei que o Senhor cumprirá contigo a promessa de que nunca mais tua missa voltará a ser a de antes. E quando o recebas, amai-o. Experimenta a doçura de sentir-te repousando entre as dobras do seu lado aberto por ti, para deixar-te sua igreja e sua mãe, para abrir-te as portas da casa do seu pai, para que seja capaz de comprovar seu amor misericordioso através deste testemunho e trate de corresponder-lhe com teu pequeno amor. Que Deus te abençoe nesta Páscoa da Ressurreição. Tua irmã em Jesus Cristo, Catalina, missionária laica do Coração Eucarístico de Jesus.